Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Nona Growth Talks. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Solange Zimmer. Ela é fisioterapeuta e osteopata há 20 anos e ela agrega muito aqui na nossa comunidade. Então, bem-vindos! Se inscrevam aqui no nosso canal, participem aqui do nosso bate-papo, que vai ter um monte de informação super relevante para vocês. Solange, muito bem-vinda, agradeço o teu tempo para estar aqui conosco, falar um pouquinho de ti, do que é a tua profissão, então muito bem-vinda. Obrigada, Cirlei, eu que agradeço, nossa, essa oportunidade de estar aqui, poder falar da físio, né, falar de tudo isso, vir para os Estados Unidos, trabalhar com a físio, eu acho sensacional, poder passar toda essa informação para o pessoal. Muito legal. Então, 20 anos na fisioterapia, 10 anos na osteopatia e... mais RPG, microfisioterapia. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitos cursos, sempre para melhorar o atendimento, para tornar esse atendimento melhor, né, para o paciente, para poder resolver mais casos mais rapidamente. Então, eu fui fazendo cursos aí ao longo desses 20 anos. Que legal, sempre se especializando. Sempre, muitas especializações. Conta pra gente, Solange, como que surgiu a fisioterapia na tua vida? Bom, foi assim, né? Eu saí de uma cidadezinha muito pequena. A cidade é Paranaguá, mas eu morava numa colônia rural. Olha. E desde aquela época eu queria voar, eu queria ser comissária de voo. Então, desde lá dos meus, 10 anos, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, a informação a gente pegava assim numa revistinha. O que era ser aeromoça naquela época, né? Ninguém nem sabia, nem para passar informação para mim. Então, naquela época, eu já tinha vontade, assim, de sair pelo mundo e viajar, enfim. Aí, nessa época, eu estudei inglês. Até meu pai falou, eu não vou pagar inglês para você. Pra quê? Sério? Aí, eu mesmo vendia os produtos lá do sítio e pagava meu inglês. Jura? Foi bem interessante. Uau, eu vendia leite, vendia queijo, vendia tudo que a minha mãe fazia. Porque o meu pai não se importava em eu vender os produtos, mas só que ele achava que um dinheiro, assim, o inglês era caro, na verdade, também, né? Sim. Aí, com isso, eu fui pagando inglês e consegui. Fiz a seleção, fui para a capital, num dia que eu soube... Primeiro, eu fui para a capital fazer o curso de aeromoça, né? No caso, de comissária, né? Aí, morei com uma prima, pedi para ela se eu podia morar na casa dela e fui para lá. Aí, depois disso, eu consegui, enfim, entrar, fui para São Paulo, para trabalhar na VASP, né, que acho que todo mundo lembra, da nossa idade, assim, lembra da Aviação Aérea São Paulo. Trabalhei na VASP por 7 anos. E daí, tudo isso para contar como que eu fui para físio, né? Porque primeiro eu fui... de aeromoça. Aí eu trabalhei, daí nessa época eu não pensava em fazer faculdade, de físio, nada. Pensava que se eu fosse fazer faculdade, eu ia fazer turismo. Olha, que era o que na época, já tá na época o que eu pensava, assim, em viajar, gostava disso. Mas daí, quando eu estava lá, a VASP teve anos maravilhosos, eu voei internacional, foi bem legal, tudo. E aí, lá acho que foi 2000, no ano de 2000, a VASP, ela começou, como todas as empresas aéreas, né, muitas naquela época quebraram, enfim, a VASP começou a ir mal, e eu resolvi que eu não me sentia mais segura nessa profissão. Pensava, o que vai acontecer no futuro, né? Porque ao mesmo tempo o Transbrasil, o Varig, todas estavam assim, altos e baixos. Sim. Aí eu pensei, poxa, acho que está na hora de eu fazer uma faculdade, um curso superior. Olha. Que eu vou... Porque até então eu só pensava em eu ia me aposentar, assim, né? Sendo comissária de voo. Mas nessa época eu pensei, não, acho que eu preciso de uma outra profissão. Porque se daqui a alguns anos eu saio dessa empresa, vou para outra, e daí? Depois, quando eu tiver 50, e daí acaba, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Sem experiência no mercado, né? Então, eu resolvi... Daí nessa época, meus colegas, quando estava todo mundo assim pensando, o que eu vou fazer agora, né? Acho que as empresas aéreas não estão mais bem, qual que vai ser a profissão? Todo mundo conversava no avião, assim, né? Nos voos. Aí o pessoal falou assim, você devia fazer alguma coisa com tuas mãos, porque quando alguém tinha dor, eu sempre gostava de tocar, fazer alguma liberação, eu sempre gostava. Daí ninguém, e até hoje, ninguém perto de mim pode falar que dói alguma coisa, ou que tem, que eu já quero, assim, eu sou muito touch, eu gosto de tocar. Que legal. Aí o pessoal falava assim, pode... você deve fazer alguma coisa com tuas mãos, porque você pega na gente quando a gente tem dor, faz uma massagem, alguma coisa, a gente sente tão bem. Aí eu fui pesquisar
Porque isso foi, lembrando que foi há 20 anos atrás, né? Sim. O que eu posso fazer, que é um curso superior, porque eu sabia que podia ser massagista, por exemplo, mas eu queria uma faculdade nessa época. O que eu posso fazer de um nível superior que trabalha com as mãos? Aí, fisioterapia. Ah, então isso é fisioterapia. Beleza, vou fazer vestibular de fisioterapia. Aí eu fiz em São Paulo, em Guarulhos, o primeiro ano, porque eu ainda estava voando. Então eu fiz lá. Aí quando eu terminei o primeiro, então eu estava no meio do segundo, foi quando a VASP parou de voar mesmo, que eu fiquei até o final. Aí quando ela parou de voar, eu já estava no segundo ano da físio. Aí eu transferi para Curitiba, porque na minha cidade natal, que era Paranaguá, né, não tinha fisioterapia. Mas daí eu já tinha meu marido, que eu já estava assim namorando, né, já estava noivo ali, então ele era de Curitiba. Então eu já fiquei em Curitiba e terminei a faculdade, eu transferi para o Positivo em Curitiba, terminei lá. Lá eu já casei um ano antes de terminar ainda. Casei quando eu estava no terceiro ano e já fiquei em Curitiba. E daí, a partir dali, eu tive meu consultório lá por, eu acho que uns 17 anos, eu acho que eu tive. Daí. Uau! Então, tu te formou e logo tu abriu a tua clínica. Sim, eu me formei e daí, bom, quando você se forma, o que você vai fazer, né? Você sempre pensa. Eu sempre queria terapia manual, né? Como eu falei, eu gosto de trabalhar assim, com terapia manual. Então, já que eu me formei, eu fui fazer RPG, que é Reeducação Postural Global, o método Philippe Souchard, né, que é um francês que desenvolveu. Aí eu fui para São Paulo, fiz essa especialização, foi a minha primeira de muitas, né? Que legal. E eu me formei, eu terminei em dezembro, ali as aulas, em fevereiro eu estava em São Paulo fazendo. Já assim, fui de cara. Quando eu voltei, comecei a trabalhar, aí a primeira paciente foi uma professora minha que falou, me atende no RPG, porque não tinham muitos profissionais, assim, na né? época. Sim. Aí eu atendi na minha casa mesmo. Eu tinha um quarto lá, daí foi montando, assim. Aí começou a vir muitos pacientes, mais parentes no começo, conhecidos. Claro. Depois começou a vir pessoas mais estranhas, assim. Daí eu pensei, acho que tá na hora de eu ir para algum lugar, porque... Para não atender em casa. Não atender, assim. E aí eu fui... Uma paciente mesmo me falou, tem um lugar aqui, uma clínica de fisioterapia, que a pessoa trabalha sozinha, ela tem várias salas, talvez ela queira. Aí eu fui lá nesse lugar... E perguntei se ela não queria me alugar uma parte, um espaço. Aí assim foi. E eu fiquei lá por muitos, até vir para os Estados Unidos. Uau! Fiquei acho que 17 anos lá, nesse lugar. Bastante E aí tempo. cada ano foi aumentando. E quando eu vim para cá, assim, eu estava muito bem. Não foi porque eu estava mal na minha... Eu sempre falo isso, né? Porque às vezes a pessoa vem porque... Sim, às vezes não tá dando certo. Eu foi tava uma escolha bem. Mesmo Foi, a gente escolheu para ver se mudar de vida, melhorar, talvez dar para nossa vida, para nossa E você filha. já tem isso no sangue, né? Já, eu gosto. Na época já queria ser, imagina, do interior para ser aeromoça. E eu fui, e nesse meio tempo, que tem muitas histórias, mas assim, só um parênteses, em 2000, ali antes da VASP parar de voar, eu fui para a Austrália. Uau! Eles ofereceram primeiro, antes de fazer demissões, licenças, sem remuneração. E eu falei, agora é a minha oportunidade de ir para fora melhorar o inglês, né? E talvez, daí eu peguei 6 meses. Só que quando eu cheguei lá, logo a VASP chamou, não, a gente precisa do pessoal de volta para voar, porque eles pararam com o internacional, algumas pessoas quiseram sair, faltava gente. Aí eu falei, não, agora não posso voltar, liguei para minha chefe na época, mas eu acabei ficando assim, 5 meses. Uau. Aí morei com uma família italiana. E como foi a experiência na Austrália? Foi legal, mas eu fiquei com uma família italiana, assim, que melhorou o inglês, melhorou o italiano também bastante. Acho que mais melhorou o italiano. Mas foi legal, foi bem interessante, assim, a experiência. Eu trabalhei no restaurante. Que legal. E foi muito bom mesmo nessa época. Do outro lado, né, do mundo, assim, a gente... Sim. Eu lembro que eu ligava, só conseguia ligar uma vez por semana. Sim. Deu bastante saudades. Só em sábado. Eu ligava segunda de manhã, 7 da manhã, que era domingo à noite. Então, todo mundo estava na minha casa. Minha irmã, ficava todo mundo lá. Eu falava um pouquinho com cada um. Sim. Nossa, que interessante. Mas tu tá de parabéns, Solange, porque assim, uma menina que saiu do interior, né? Já tem essa mentalidade de eu preciso estudar inglês. Nossa, porque e aí criar o recurso para pagar a aula de inglês. Foi né? bem assim mesmo. Nossa, muito incrível. E porque eu li numa revista dessas, Capricho, sei lá, o que precisava para ser comissária de voo. Uau. Porque a gente não tinha nem informação, né? Hoje em dia a gente tem tudo. E naquela época
época a gente achava que era algo assim extraordinário, quase impossível de concretizar. Detalhe, eu nunca tinha voado, né? Pois é. Nossa, muito incrível. Eu nunca tinha voado, mas daí no meu segundo grau, vamos dizer, que quando eu estudei lá, eu falei, bom, mas eu não posso ser comissária sem nunca voar, e se eu passar mal, eu pensava. Claro. Aí eu combinei com as minhas colegas, eu fazia magistério, naquela viagem, sabe, de formatura que o pessoal faz? Eu falei, vamos juntar dinheiro, a gente faz baile, festa, bingo, e vamos para Porto Seguro? Tinha uns pacotes. Daí eu já pensei, eu já vou voar a primeira vez, né? Claro. Para não ser a primeira vez quando eu for trabalhar. Incrível. Mas tudo isso eu já estava pensando que eu ia ser comissária. Sim. Fiz todo o segundo grau ali, mas já pensando que quando terminar... A importância de fazer a programação daquilo que tu realmente quer na tua vida. E acreditar, Olha né? que coisa poderosa isso. Eu fui trabalhando... Daí nessa época tinha... Eu acho que era CELIM, Centro de Línguas, que era de graça. Eu fiz espanhol e italiano. Uau. No colégio estadual lá também. Que Porque daí eu não pagava o espanhol e o italiano e eu pagava o inglês. E precisou para ser aeromoça, né? Daí depois eu usei. Pra agora eu tô usando bastante espanhol também. Viu só? Nossa, que maravilha. Foi bem interessante. E aí, então, você começou a empreender lá no Brasil. E qual que foi a maior dificuldade para empreender nessa área, Solange? Eu acho que no Brasil, a maior dificuldade era os planos de saúde. Que eles pagavam, assim, muito pouco. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu acho que a Unimed, por exemplo, que era, né, a principal, lá que todo mundo tinha, né, pelo menos lá no Paraná, pagava tipo R$5 uma sessão de físio. Uau, R$5? R$5 se fosse fazer pela Unimed. Fora que para você se credenciar na Unimed, você tinha que pagar uma joia. Sei lá, 35 mil era na época. Fala sério. Mas quando eu me formei, eu já me formei. Como eu era um pouquinho mais velha quando eu fiz faculdade, eu já tinha trabalhado como comissário, já tinha tido um salário bom. Então eu pensei, não, eu não vou trabalhar por pouco, né? Eu não vou fazer assim, tipo, da minha profissão, não vou trabalhar por esse valor. Eu já tinha isso na mente, por isso que eu já fui me especializando para poder ter dar um atendimento melhor e poder cobrar um valor também bom. Então, já desde a faculdade, eu já fui com essa ideia. Eu pensei, eu não vou trabalhar por R$5 a sessão. É insustentável. Porque, não desmerecendo, mas, por exemplo, na época, uma massagem era R$30 que você fazia. Se fosse fazer uma massagem num salão de beleza, por exemplo. Pois é. E a fisioterapia, a sessão era 5. E a fisioterapia era super mais essencial, né? Sim, e a gente pagava 4 anos, era caro, não tinha faculdade. A federal não tinha físio. Toda físio no Paraná era paga. Um super investimento e não ter retorno. Eu terminei depois. pagando R$1.700 há 20 anos atrás. Olha como era cara. Claro. Então, eu falei, não vou trabalhar por 5. Eu pensava assim, nem que eu atenda a 35, eu comecei, o valor da minha sessão era 35. Me lembro até hoje. Olha. Eu falei, nem que eu atenda no dia por 35 e eu vou esperar. Sim. Né? Se eu quiser fazer para alguém que não pode pagar, beleza, eu vou fazer. E aí fiz muito, atendi muita gente que não podia pagar. E muitos familiares. Eu falei, mas é porque eu quero. Não porque o plano vai me pagar 5, eu acho injusto isso. E aí eu atendia por 35. Daí, beleza, quando eu comecei, o primeiro paciente eu tinha... A semana inteira foi quando eu me formei. Sim. E aí, eu lembro que eu comprei a maca, não tinha maca. A pessoa falou assim, você atende? Atendo? Então, tá bom. Eu falei, só que só posso quarta-feira. Tipo, era, sei lá, domingo. Pra dar tempo de comprar a maca. Aí super empreendedora. Comprei a maca foi 350. Olha a sessão era só. 35, beleza. Nossa. Mas essa pessoa, ela não morava no Brasil, era filha de uma vizinha minha. Tava ali por 1 mês, 2, e tinha uma dor na cervical. Aí fez várias comigo naquele tempo, eu acho que consegui pagar a maca. Pagou a só maca. com aquele paciente. Que legal. E aí, a partir dali, várias pessoas, assim, Sim. e foi vindo cada vez mais, e de repente, eu não sei. E teve o teu retorno. Quando eu vi, a agenda estava cheia, e cheia só de pacientes particulares, eu nunca atendi o convênio. Olha Desde só. que eu me formei, eu só Que atendi interessante particular. isso, né? Porque tu setou isso pra ti. Eu quero trabalhar dessa forma. Não, e quando foi bem interessante, porque essa pessoa que eu falei que ela tinha uma clínica e um espaço grande, ela, até hoje, ela tá lá ainda, uma pessoa super legal, maravilhosa, pode falar nome, né? Claro. A Denise, com uma certeza. pessoa sensacional, e ela já era formada há 25, na época ela tinha uns 20 anos de formada. Uau. E aí, quando eu fui, a Denise atendia convênios. Quando eu cheguei lá, até ela sempre falou, nossa, eu não achei que
dava para atender particular. Atender particular e ganhar dinheiro e fazer a coisa acontecer. E aí depois ela me falou, nossa, você tem razão, tem convênios que não valorizam o nosso trabalho. E ela faz um trabalho excelente, neuroinfantil. Uau! E era um valor assim que não era reconhecido. Sim. E hoje em dia a Denise, nossa, muitos convênios que pagavam pouco, ela descredenciou, ela tem vários também pacientes particulares. Nossa, que Mudou, interessante. e ela sempre fala, nossa, foi legal, porque como ela estava há muitos anos, ela não percebeu que podia, né, ter um jeito diferente. Claro, e aí tu trouxe depois, essa visão, né? Então é bem isso mesmo. Eu acho que o maior desafio no Brasil são os planos de saúde, né? E aí o que acontece? A pessoa se forma, dela não tem muito dinheiro, ela já quer trabalhar. Claro. Dela não se especializa em alguma coisa, assim, um trabalho diferenciado para poder cobrar. Sim. E daí ela começa a ganhar pouco e também não consegue se especializar depois. E aí fica escrava do plano de daí saúde. Acaba ficando escrava. Não progride. Não progride. Nossa, é uma pena isso. Realmente a gente tem que investir antes, né, para poder... E além da fisioterapia tradicional, tu também é especialista em microfisioterapia. Tu consegue explicar pra gente o que é a microfisioterapia? Como é que isso funciona? A micro é sensacional, assim, meu coração enche de alegria quando eu falo da micro, é uma coisa que eu acho que o futuro é por aí. Eu acho que a gente, toda essa parte de fisioterapia, medicina alternativa, a micro tá aí para mostrar que dá certo e eu acho que esse é o futuro, sabe? A microfisioterapia eu conheci faz uns 8 para 9 anos. Eu fui fazer como paciente. Era uma época que eu estava... Eu estava fazendo osteopatia, que faz 10 anos mais ou menos. Foi aí que eu conheci a micro. Eu estava bem, como que eu posso falar... estressada, assim, sobrecarregada. Porque eu precisava estudar muito, que a osteopatia... Foram 5 anos essa formação de ósteo. Para ser osteopata. Fiz pela Escola de Madrid. E aí eu estava muito sobrecarregada, eu pensei, vou fazer a micro para ver se me ajuda, né? Eu nem sabia direito como era, mas eu sabia que tratava assim a pessoa como um todo. Um tratamento holístico. Aí eu fui e achei sensacional. Achei que depois que eu fiz a micro, assim, eu consegui organizar a minha vida. Olha que legal. Do tipo assim, eu não sabia como que eu ia estudar, e eu tinha minha filha pequena, hoje ela tem 15 anos. Ela tinha ali, né, 5, 6 anos. E aí eu não achava um tempo para organizar marido, filho, atender meu consultório bombando, um monte de paciente. Então eu não sabia como encaixar o horário, que hora que eu ia estudar para a osteopatia, né? E a osteopatia, no final dos 5 anos, você tem uma prova dos 5 anos. São 3 provas que você tem. Uma de imagem, uma para você falar todo um estudo de caso, fazer toda a cadeia de ligação, por que a tua dor de cabeça tem relação com o pé que você quebrou. Uau! Tipo assim. Sim. E a prova prática, que eles podem falar para você, faça uma técnica. E você faz, você tem que ter todas elas na tua cabeça. Então, eu tinha que estar preparada. E eu estava, acho que no segundo ano, mais ou menos, da OSH, eu estava muito estressada, que eu não estava conseguindo estudar. E eu sabia que já tinha coisas do primeiro ano que eu ainda não estava sabendo bem e cada ano ia piorando. Aí eu fui fazer a micro e depois a micro, poxa, eu vou subir o valor da minha sessão um pouco, porque eu tinha agenda lotada, então eu podia fazer isso, né? Olha só, mesmo que eu trouxe uma luz. Se eu perdesse um outro paciente, mas não ia... Falei, eu vou subir um pouco e vou diminuir umas tardes de trabalho, que à tarde a minha filha está na escola, meu marido está trabalhando, eu posso estudar. Sim. À noite, quando ele chega, eu não preciso competir. E a receita é a mesma. Só tem um pouco mais de tempo. Olha que incrível. E eu podia ter feito isso, mas eu não enxergava sem a micro. Porque o que é a micro? A micro, ela vai desbloquear em você, no teu sistema embrionário, né? Ela trabalha através de mapas. E ela localiza no seu corpo aonde estão os bloqueios. Uau, eu preciso fazer isso. É bem legal. É indicado para todo mundo? Todo mundo, todas as idades, tudo. Que incrível. Qualquer, com alguma doença, sem doença, só para equilibrar o sistema. Sabe o que eu imaginava que era microfisioterapia? Por exemplo, eu quebrei meu ombro e eu precisei fazer fisioterapia. Então, é a físio. A micro eu achei assim, quebrou um dedinho... É uma coisinha mais simples, aí faz a micro. Então, a micro vem de movimentos micros mesmo, porque você faz assim, ó. Só você palpa 2 pontos, por exemplo, no corpo. E você vê se ele tá... Se tá solto, por exemplo, ou
se tá rígido essa região. Mas por que isso? Porque o corpo fala, fica gravado no nosso corpo? O Grosjean e o Benini, que são os criadores da micro, né? São dois franceses. Eles estudaram por 25 anos para desenvolver esses mapas do tecido embrionário. Então, tem mapas do corpo. E esses 2 pontos que eu falei, você vai de acordo com o mapa. Você sempre começa, o ponto de partida são 2 pontos, que varia conforme o mapa. Tá. E aí, se esses dois pontos estão rígidos, significa que você tem alguma coisa ali que está enrijecendo, tirando a energia vital do teu tecido. Significa que você tem um bloqueio. E aí, coisas que atrapalham na tua vida, Isso, decisões e esse bloqueio, ou exatamente. direcionamentos. Esse bloqueio, ele depende de onde ele está. Porque quer dizer que você tem. E aí, depois a gente faz a procura para saber aonde que ele está. É como se o corpo fosse fatiado. Ele está em arco nasal, que é nessa região da face, assim. Se ele tiver em arco nasal, você pode ter rinite, otite, sinusites, problemas nos órgãos dos sentidos e um problema de evolução. Porque a gente evolui metendo a cara. Claro. Então, se eu tenho um bloqueio em arco nasal, significa que eu não consigo evoluir. Então, eu tenho medo do futuro, eu tenho dificuldade para desenvolver meus projetos. Sim. Entendeu? E eu, ao mesmo tempo, posso ter uma rinite. Depende. Tem pessoas que vai ter só esse problema em evoluir, outro vai ter só a rinite. Não precisa ter tudo. Uau. Né? Se eu tiver... Estou falando de um bloqueio de arco nasal, mas tem bloqueio de tudo. Coração, pulmão, o corpo inteiro. Então, tem bloqueios da glândula da epífise pineal, que é super importante. Olha. Então, tem da hipófise, né, que tem relação com hormônios. Então, depende de onde está esse bloqueio, ele vai estar te impedindo de você desenvolver, do teu corpo, né, funcionar corretamente. E aí ter os resultados positivos na vida. Sim. E isso é diagnosticado numa sessão ou são várias para curar isso tudo? Olha, normalmente, assim, a sessão a gente já avalia e já vai tratando. Tá. O mesmo mapa. Então, o mesmo mapa que eu tenho aqui, e todos os mapas é etiológico. Por exemplo, esse mapa é relacionado a uma perda. Tá. Aí você tem esse bloqueio, eu vou seguindo aquele mapa, no final sempre tem um lugar de correção, que é no seu corpo. Então, tudo que eu tô falando aqui, ele é tudo feito no tecido embrionário, no corpo. Por isso que ele é da fisioterapia e não é da psicologia, não é de outra profissão. Muito interessante. Porque embora ele, igual eu falei, né, ele pode te ajudar a você... desenvolver, evoluir, mas ele é um bloqueio que está no seu tecido, no corpo. Por isso, e a fisioterapia trata tecidos. Por isso que ele é da fisioterapia. Tem alguma ligação com a energia também? Tem, mas assim, o que eu posso falar? Tudo tem relação com a energia, né? Claro. Mas assim, ela não é uma coisa que esotérica. Não. Ela é toda baseada em estudos. Sim, é científico, não é espiritual. É toda baseada em estudos. Eles estudaram, né, por vários anos, 25 anos, e foram desenvolvendo. E eles contam, assim, que eles, quando não sabiam mais como desenhar os mapas, às vezes eles sonhavam com os mapas para onde seguir. E eles, no outro dia, iam lá e continuavam. Os dois eram osteopatas também. Olha, que legal. E daí eles perceberam que só a osteopatia não estava resolvendo, assim, que tinha muitos problemas, doenças, queixas do paciente que eram... que não eram só mecânicos. Sim. Que tinha algo mais. E aí eles começaram a estudar os tecidos e essa relação. Então, e a micro, assim, eu acho que ela é sensacional. Quando eu falo da micro, assim... Porque muito incrível. Muitos casos de pacientes que você pensava... Que nem eu, quando comecei a atender, nem eu sabia que a micro podia resolver, assim, tanta coisa. Né? Podia fazer bem para tantas pessoas. É incrível mesmo, né? Incrível mesmo. E às vezes a gente fica bastante tempo da nossa vida travado, não consegue tomar atitudes ou decisões, e saber que tem uma técnica dessa que colabora faz toda a diferença. E assim, alergias, que às vezes a pessoa tem desde criança, Sim. que achou que nunca ia conseguir ficar livre daquilo. Ou pacientes que eu tive, assim, que tinham que olhar cada produto, porque o médico aconselhou que talvez, é essa substância que tem. Aí olhava tudo, não usava, e a alergia continuava. Continua. E de repente você vai lá e trata, e era algum problema que teve quando criança, ou com sua mãe. A micro, às vezes, ela é possível você saber quando foi também. A etiologia e saber quando aconteceu. Mostra mais ou menos o período. A gente não é uma coisa que precisa, ela é opcional, você falar ou não o período. Às vezes eu falo, mas não precisa. A cura é no próprio corpo.
Aham. Então, o paciente não precisa falar nada e a gente também, Olha. se quiser, não precisa falar também. Tá. Para o paciente. Eu Mas gosto de trabalha falar aquilo que para curar. Isso, você trabalha no próprio corpo. Nossa, é uma técnica tremenda que complementa, né? Complementa, Não, ela é Nossa, sensacional mesmo, maravilhoso. E a osteopatia, Solange, explica para nós um pouquinho, porque eu tenho dúvidas. O que é a osteopatia? Então, a osteopatia, ela é, assim, uma forma de você equilibrar o teu corpo. Ela trabalha a víscera, trabalha também toda a parte estrutural, trabalha crânio. Então, ela é muito completa, né? Ela é uma técnica holística que vai te tratar como um todo. Então, você vem, por exemplo, para mim, com um problema, vamos pensar, de estômago. Você tem uma gastrite, de repente. E você teve um acidente de carro, um chicote cervical, 6 meses atrás. Ou uma queda, né? Quando você quebrou teu braço lá, caiu, de repente bateu a cabeça, alguma coisa. E a gente tem o nervo vago, que é um dos 12 pares cranianos, e ele sai do crânio. E ele tem um lugar que ele passa, aqui atrás entre 2 ossos, entre o occipital e o temporal. E ele tem uma passagem, né? Então, ele vai... quando ele passa, ele pode sofrer ali uma compressão. Olha, então eu preciso disso. Porque desde o ano passado que eu me acidentei, eu sinto muita tontura. Então. Muita tontura. Às vezes foi na queda, né? De repente, alguma coisa que você na hora nem... Como você quebrou o braço, esse foi o foco principal, né? Mas quando você bate a cabeça ou se faz um chicote... eu bati a cabeça no chão, Você mas bateu. como eu tava de capacete, o capacete amorteceu, mas eu cortei o supercílio. Então, às vezes você fez... A gente Na fala queda. compressão, mas não é que apareceu. Mas assim, todos os ossos do crânio, eles têm movimento entre eles. Todos. A gente acha que não tem, né? Que o crânio é uma estrutura que não tem, mas não, eles têm. Tá. Tá? Então, eles têm. Então, às vezes, você bate um dos ossos, por exemplo, aqui, né? Parietal ou frontal, e ele perde o movimento. E quando ele perde o movimento, ele vai gerar alguma coisa. Vai pressionar alguma coisa. Ou ele vai diminuir, por exemplo, vai diminuir a circulação sanguínea da glândula epífise pineal, que está no meio do teu crânio. Uau! E a glândula epífise pineal é responsável por um monte de coisa, por uma parte hormonal do teu... Entendeu? Então, tem N motivos. Eu poderia te dar muitas explicações para essa tontura, né? Nossa, que aula maravilhosa! É bem interessante. Então, e às vezes daí você vem com essa queixa, mas na verdade foi disso, entendeu? Sim. Então, a osteopatia, ela trabalha assim, como um todo, né? Então, vendo essa ligação entre a estrutura e a víscera e o crânio. E ela faz um alinhamento. Isso, depende da tua queixa, a gente vai tentar ver aonde que está a causa, né? Vai fazer, a gente chama de cadeia de lesão, né? Osteopática. Que é aquilo que eu falei que na prova lá, que a gente tinha que fazer também. Sim. Explicar anatômica e fisiologicamente por que então que você veio com dor no estômago Sim. e por que essa dor está relacionado com o acidente de carro que você teve. Por exemplo, Claro. né? E tudo tá ligado, então, osteopatia com fisioterapia, com microfisioterapia, tudo faz a cura ali do corpo do paciente humano. como um todo. A osteopatia e a microfisioterapia, elas são especializações, vamos dizer, dentro da fisioterapia. Você precisa, no Brasil, você precisa ser fisioterapeuta para ser osteopata legal. ou para fazer a microfisioterapia. A microfisioterapia, ela foi guardada, né? Vamos dizer, os criadores da micro, eles deixaram eles só permitem que fisioterapeuta faça. Olha, interessante, isso é ótimo. Eles guardaram para a profissão, que foi muito bom, né? Claro. Assim, pra gente tem que foi entender muito bom. também a pessoa que estuda fisioterapia, ela sabe de tudo do corpo humano para poder mexer em outras coisas. Exatamente. E a osteopatia, ela também, no caso eu fiz a escola de Madrid, né? Ela é só para fisioterapeutas também, no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. O fisioterapeuta não é osteopata, é outra profissão. Então, aqui, tanto é que quando eu comento aqui que eu tenho osteopatia, eles falam, você é doctor. Porque aqui é um ramo da medicina, vamos dizer assim. Que legal. Pelo que eu entendi, que me explicaram, aqui o médico escolhe se ele vai ser um médico
alopata, Aham. se ele vai ser o médico mais natural. Aí, dentro dessa medicina mais natural, ele vai para ou ele vai ser homeopata ou ele vai ser osteopata. Tem as ramificações. Ou ele vai Eles tratar... desmembram mais. Isso, ele vai tratar ou com remédios naturais ou com as mãos. Ah, legal. Então, por isso que ele é um doctor aqui. Olha só. E para nós lá é o fisioterapeuta. Então, é bem legal. Então, aqui, eu validei, né, meu diploma de físio aqui. Mas eu não fiz... não validei, por exemplo, eu não fui fazer de osteopatia, que seria uma outra, eu teria que fazer uma outra profissão. Como é uma terapia, como são técnicas de terapia manual, e eu posso usar dentro da fisioterapia como terapia manual. Então, tendo a licença da fisioterapia, tá tudo tranquilo. Mas eu não posso pôr na minha porta... Claro. Que eu sou um doctor osteopata. Mas isso também, para mim, não tem importância. O importante é o conhecimento que eu tenho, que eu posso ajudar meu paciente usando as técnicas de terapia manual. Com certeza. E Solange, tu pode falar para nós, assim, dentro desses anos todos de experiência, sem citar nomes, um caso mais desafiador, assim, que tu teve dentro da tua área? Olha, foram muitos. Deixa eu pensar, assim, uns bem interessantes. Eu vou falar de um... que eu tratei com RPG, com técnica de terapia manual, esse foi bem interessante, e acho que eu vou falar um da micro também, assim, então vou escolher, mas teve muitos similares, mas enfim, esse era, que eu vou falar agora primeiro de terapia manual mesmo, né, que eu trabalhava na época com RPG, com essas técnicas mais assim, não tinha micro ainda, e essa paciente tinha na época 75 anos, não, ela tinha menos, porque ela fez aniversário de 70. Acho que ela tinha 68, 69. E ela estava desesperada com uma neuralgia de Arnold, que a gente fala. Que é uma compressão aqui na base do crânio. Ela tinha tipo osteófito, que são os bicos de papagaio, e estava afetando o nervo. E ela tinha uma dor, assim, no couro cabeludo para a cabeça, uma dor em capacete, que a gente fala. Uau. E ela não podia mais comer, ela não podia... O balanço do carro... Nossa. doía, ela só gemia, assim. Não tinha mais vida. Não, durante a família comia na mesa e ela ficava... Nossa. Assim, gemendo o tempo todo. Todo mundo super incomodado porque ninguém conseguia ajudar. E ela tomou medicamentos, assim, muitos medicamentos, até que o rim parou, porque ela tomou muito Cataflã. No Brasil o pessoal tomava, né, muito Cataflã. Sim, às vezes e ela tomava por conta própria para tentar aliviar. E ela tomou o rim, fez uma insuficiência, né? Renal, assim, aguda. E ela ficou no hospital, foi pra UTI. Tiveram que desintoxicar ela. E o médico falou, nem Dorflex, nem Doril você não pode mais. Nossa. E foi quando ela chegou pra mim, assim, tipo... eu não posso nada mais. Eu falei, ok, vamos te atender. Eu falei, nem que a gente... Vamos 2 vezes. Normalmente eu atendo 1 vez por semana, mesmo quando é caso grave. Mas nela, a gente falou, ok, vamos fazer 2 vezes, então. Sim. Aí a gente começou... E antes disso, ela já tinha feito as aplicações, igual faz aqui, as injeções. Sim, aquelas injeções. Com corticoide, também não tinha resolvido nada. Nossa. E ela ficou muito frustrada. E continuou... Então, ela injetou esse remédio, tomou Cataflã, até que o negócio parou. E continuava com a mesma dor. E aí eu comecei a atender com as terapias manuais e tração, tudo. E eu sei que foi a fisioterapia, porque ela não pôde mais tomar nenhum remédio. Então, ela estava... sem nada, só comigo, né? Sim. E aí, a partir, eu acho que ali, o caso dela era bem grave, lá pela 5ª sessão, ela falou assim, eu acho que eu tô sentindo, assim, que tá aliviando. Olha! Porque tava muito grave. Mas, assim, eu posso falar pra você que eu acho que a gente deve ter feito umas 15, eu acho. No final, ela tava tricotando, mexendo nas flores. E nesse meio tempo, ela fez o aniversário de 70 anos e foi feita uma festa pra ela. E falaram que ninguém podia dar parabéns e abraçá-la, porque só de alguém abraçá-la não aguentava de dor. Nossa. Então, ela nem pôde abraçar os convidados, nada na época. E aí, a gente tratou, acho que com 15 sessões, ela nunca mais incomodou. Uau. Ela ficou sem dor nenhuma, ela ficou 100%. Eu sei porque como ela era conhecida da família, claro. Então eu vi ela em muitas situações. Olha, e ela estava sempre bem, e quando ela tinha algum problema, ela vinha. Sim. E eu sempre tratava ela. Uau. E alinhou tudo. Tudo, ela ficou super bem. Que maravilhoso isso. Depois faleceu com 80, quase 90 anos, mas nunca mais teve essa dor. Amém, né? Graças a Deus. Ela mesma me falava, depois tratei de dor no pé, dor no joelho, ela falou, a minha dor na nuca nunca mais eu tive. Nossa. Então,
você vê que resolve, né? Com certeza. Meu E Deus. assim, eu tive outros casos, pessoa que fez câncer de mama, que o ombro, que a pessoa tinha torcicolo toda semana, e daí era pela cicatriz. A gente, dentro da osteopatia também, a gente tem uma visão assim, as cicatrizes, elas interferem muito por causa da aderência dos tecidos, né? Porque Sim. você muda a posição quando você tem uma cicatriz. Sim, eu mudei a minha do ombro. Então, e isso daí às vezes pode gerar num outro lugar, né? Às vezes não é aqui no ombro, mas às vezes é cervical, entendi, entendeu? claro. Então, por exemplo, essa pessoa também que eu atendi que teve câncer de mama, ela tinha toda semana torcicolo. Nossa. E aí, quando eu comecei a atender, ela falou assim, a gente começou a atender e eu falei, vou trabalhar essa cicatriz, porque o ombro não descia assim na maca, ela ficava alto, né? Eu falei, vou trabalhar aqui essa cicatriz, essa mama. E aí a gente trabalhou, foi trabalhando, e quando foi voltando o ombro, ela parou de ter torcicolos. Nossa. E assim, essa pessoa eu atendi, sei lá, 15 anos atrás. E depois, porque daí a pessoa vem por outras coisas, traz a mãe. Sim, vai e falando, eu sempre né? fico olhando, e você ficou bem daquilo? Eu sempre gosto de Sim. saber, né? Que maravilhoso. Essa pessoa nunca mais teve torcicolo. Olha que bênção. Então, Meu Deus tem do muitos céu. casos, muitos, assim, porque são muitos anos. Da microfisioterapia. Bom, daí quando eu fiz a micro, eu não sabia, igual eu falei, quão poderosa ela era. Sim, Né? Aí você começa a atender teus pacientes, fala, vamos tentar. Daí eu acho que vou citar só uns 3 casos, assim, rapidinho da micro. Por exemplo, uma das minhas primeiras pacientes da micro, assim, quando ela chegou, eu nem tinha feito todos os módulos. Porque a micro, né, para quem interessa saber, tem 9 módulos. Então, você passa uns 3 anos para fazer toda a formação. Claro. Porque você tem que fazer e esperar 6 meses para fazer o próximo. Porque trabalha em ti também? Não, você espera porque você tem que praticar. Tá. Você tem que atender o número de pessoas para voltar para fazer o outro. Então, isso vai um tempo. E eu tinha feito, eu acho que até o 5, até o 9, eu acho que por aí, assim, atendi essa paciente. Ela veio para fazer a micro. E a minha sala era perto da recepção, assim, escutei desde que eu estava atendendo o paciente anterior, a pessoa tossindo. Sabe quando tosse direto, que até te incomoda? Sim. Na Parece recepção. alérgico. Isso, igual alérgico, assim. Aí, quando ela entrou, ela falou, eu vim aqui porque eu perdi meu marido. Eu ia ter a festa de 15 anos, a filha dela em novembro, o marido morreu em setembro. Um acidente, assim, ele trabalhava com caminhões numa oficina. Teve um acidente, o caminhão da oficina bateu nele, enfim. Daí ela falou, então, eu vim aqui porque eu tenho medo agora de deixar meus filhos ir para a escola. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. Então, eu vim por isso. Daí eu falei, ok. Daí eu falei, vamos te tratar, porque a micro é assim, a pessoa pode vir com uma queixa, mas você trata ela por inteiro. Sim, e pode solucionar várias outras coisas que a pessoa ela nem talvez comentou. nem tenha Ela nem precisa se dado conta, né? porque Ou às você vezes vai- ela acha que a queixa é disso, mas é de outra coisa. Porque a micro é uma técnica de autocura. Então, você vai desbloquear e o corpo vai fazer a limpeza. Por isso que a gente espera 60 dias para fazer a segunda sessão. Uma sessão entendi. a cada 60, que é o tempo que teu corpo está renovando o tecido celular. E ele vai curar e vai vir com uma nova célula sem aquela marca, entendeu? Vamos dizer assim. Sim. Então, você espera por isso. Aí, essa paciente, ela veio se queixando, né, desse medo que ela tinha. Falei, ok, vamos ver o que você tem. Ela deitou na maca, vamos tratar. Aí, eu atendi, apareceu lá perdas, enfim, alguns bloqueios. Aí, ela foi embora, beleza. Daí, passou acho que uma semana, não sei, 2 semanas, uma amiga dela veio que ela indicou. Aí ela falou, a fulana tá bem, né? Falei, que bom. Ela falou, depois que ela saiu daqui, nunca mais tossiu. Nossa! Sim, daí falando da tosse na hora, daí na hora da sessão ela falou, eu tô com essa tosse que agora eu tô fazendo aqueles testes pra ver se é alérgica. Não sei o que é, já tomei aquelas vacinas, não adiantou nada. Essa tosse não me deu. E eu nem sabia que eu podia tratar, tipo assim, na época eu tava recém tinha feito, nem eu sabia que eu podia tratar a tosse. Sim. Daí eu tratei ela no geral, aí depois a outra falou, não, nunca mais ela tossiu. Aí quando ela veio para a segunda sessão, ela falou, não, nunca mais. Olha, claro, que depois sabendo mais, a tosse tem relação também com medo de morte, tem relação com o pulmão. Uau. A tosse, né, ela tinha essa relação com o pulmão de também tristeza, né? Até quando você vai fazer acupuntura, pulmão é tristeza. Né? Isso. Então, e o emocional, né, ele trabalha
os órgãos todos, né? E daí Influi. ela nunca mais tossiu. Então tem uns casos Nossa. assim. Tem um outro menino também da micro, que eu acho que esse é bem interessante. Ele tinha muitos toques, assim, tinha vários, assim, tipo, ele tinha piscina em casa, ele fazia 5 anos que ele tinha piscina, ele não entrava porque ele achava que tinha tubarão dentro. Olha. Mas ele tinha 12 anos, e ele via a piscina, né? Até eu falei Sim. pra ele, mas a água é transparente, você não vê que Aham. não tem? Ele dava uma Sim. risadinha pra mim, tipo, Sim. eu sei, mas eu não acredito, né? Claro. E daí tinha vários toques, era perfeccionista na escola, vários probleminhas, assim, bem, a mãe dele falou pra mim, olha, eu não sei, muito difícil, eu não sei se eu dou conta. Olha. Disse pra mim, tá sendo bem difícil, eu não consigo ser mãe e ajudar ele e tal. Sim, que interessante. E aí ele isso. veio, a gente fez a micro, simplesmente assim, mudou. Dissipou. Da água pro vinho, assim. E ele, hoje em dia, ele já faz faculdade. Por muitos anos, quando ele tinha algum problema, assim, que ele não se sentia bem, ele falava, mãe, eu quero ir na Solange. Olha, quando que ela legal. oferecia algum tratamento, Sim. não, eu quero ir fazer uma micro, quero ir lá na Solange. E foi super legal. Antes de eu vir pra cá, ainda a mãe dele soube que eu ia vir. Ela falou, então faz mais um... Nós vamos aí de volta fazer mais uma sessão e tal. Olha, que interessante. E era sensacional. Era uma criança, assim, que... eles não conseguiam limpar o quarto dele. Porque não podia ninguém tocar em nada, assim. Nossa, então, que bênção essa microfisioterapia. Não, muito interessante. Quanto problema que cura, que pode curar e a gente não tem nem ideia. Eu até lembrei de mais um que vou falar bem rapidinho, que esse foi muito, muito interessante, assim. Também me surpreendeu. Esse menino, ele tinha uns 12 anos e ele veio porque ele não podia perder o contato com a mãe. Olha. A mãe dele tinha que estar na frente dele. Ele jogava futebol para os times. Tinha que ficar sabendo que a mãe estava ali. O pai dele era jogador profissional, ele jogava assim no clube lá. E a mãe dele tinha que ficar na arquibancada, assim, tipo, olhando. Ela não podia nem fazer xixi. Nossa. Porque se ele perdesse ela de vista, ele dava um pânico nele. Ele ia para a escola, mas quando ele saía, ela tinha que estar no portão. Não podia ele sair antes. Ele não podia sair para o Mac com os coleguinhas, por exemplo. Ele não conseguia, tinha que estar junto. E aí começou a gerar problema, porque o time ia jogar a bola, assim, ia no ônibus, ele não ia, eles iam com o carro atrás. Ele não dormia na casa de ninguém, ele não dormia no hotel com o grupo. Olha no futebol. Aí começou a ficar chato os colegas, né? Daí ela foi com ele lá. A gente fez uma sessão, o dele foi uma. Foi na primeira, assim. Eu achei um bloqueio que eu falei assim pra mãe, é medo e abandono. E era vida fetal, a gente viu que era 3 meses de vida fetal. Lá do feto. Aí eu falei pra ela, 3 meses de vida fetal, uma situação de medo de estar sozinha, abandono, alguma coisa assim, falei pra ela. Será que ela pensou em abortar, talvez? Ela falou assim, eu tive com 3 meses de gestação, eu tive um sangramento, eu estava na rua. Olha. Pense que esse menino agora, ele também já está na faculdade. Então, foi quando ele nasceu, né? Então, também não tinha internet, celular, WhatsApp, nada, tá? Nem celular. Então, ela falou assim, ela ligava pro número, ela teve um sangramento na rua e levaram ela para o hospital. No centro, assim, da cidade, e levaram para o hospital. E ela ficou lá o dia todo sem conseguir, ela só ligava para casa, né? Ligava pro serviço do marido, ele não tava na rua. Ligava para a mãe não tava, ninguém tava em casa. Então, ela transferiu esse sentimento pro bebê. Ela passou o dia todo com medo de estar sozinha, não sabia se estava perdendo, se não estava, o que estava acontecendo. Olha que incrível isso. E transferiu pro bebê. Isso, e daí ele nasceu assim depois, foi desenvolvendo. Ele foi uma criança que ele fez bastante xixi na cama também, quando de pequeno, né, medo e tal. Nossa. E aí depois ele não conseguia dormir na casa de ninguém. E daí foi uma sessão, de repente ela falou, nossa, ele agora, ele vai para tudo que é lugar, e... Até antes de eu vir para cá, ela soube também, ela mandou um recado, ela falou, olha, né, que pena que você não está aqui, mas eu vou indicar paciente para você lá, porque ela me indicava, passou, em 10 anos, ela ainda me indicava gente. Olha tipo assim, só, que incrível. Quando ela encontrava alguém, ela sempre mandava para micro, porque realmente... Daqui a pouco tu vai ter que ficar indo e vindo, atendendo lá. Se eu quisesse lá, eu podia continuar. Olha que interessante. Tem muita Nossa, gente. Incrível isso. E daí até antes de eu viajar para cá, ela falou para mim, a mãe desse menino, né? Olha, agora ele tá fazendo intercâmbio. Acho que estava aqui para os Estados Unidos. E a gente falou, nós vamos encontrar você. Ele falou, nem precisa, mãe. Olha, ela falou, imagina aquele menino que não dormia nem na casa. Pois muda a vida, né? De verdade. Muda a vida da pessoa. Que bênção isso. Então, maravilhoso. A micro, ela é sensacional. Assim. Uau.
E em termos de... E queixas também, assim, problema de estômago. Às vezes a pessoa... Sabe taquicardia também? Sim. Que às vezes a pessoa sente aquela taquicardia, aperto no Claro. peito. E outras dores também, dores físicas mesmo, né? Sim, Ombro. sim. É que a maioria das pessoas acabam procurando porque tem dor de cabeça, ou tem insônia, ou tem problema no estômago, ou tem pânico, ansiedade. Mas ela serve para tudo, igual Trabalha eu falei. tudo. Você vai trabalhar o indivíduo assim como um todo, né? Você vai trabalhar no geral. Nossa, maravilhoso. Eu tive o último vou contar, porque eu tenho muitas histórias e bem vindo. Mas um outro caso, que foi bem surpreendente também, de um menino de 6 anos, que ainda só fazia as necessidades na fralda. 6 anos. E quando ele ia para a escola, ele levava uma fralda, aí a professora ajudava, colocava nele para ele fazer xixi. Nossa! Ele não fazia se não fosse na fralda. Então, né, tinha que colocar. Uau. E aí era uma situação bem delicada, assim. Com certeza, atrapalha tudo. E ele tinha feito psicólogo um tempo, e daí, de repente, ela falou... Eu tinha atendido a avó desse menino. Aí a avó falou, vamos levar. Tentar. Daí ela veio. Ele fez até a fisiopélvica, né? Que eu também trabalho com a fisiopélvica, que Pois aqui nos Estados Unidos. Sim. Que foi uma das minhas primeiras também especializações. E até o menino fez fisiopélvica, né? Com uma outra fisio especializada em criança. Mas não era um problema ali do esfíncter, de nada. Era emocional mesmo, né? Sim. Então, não resolveu com a fisiopélvica. Daí, ele foi para microfisioterapia. Esse também foi uma sessão. Até eu estava aqui de férias, estava até aqui nos Estados Unidos, ela me mandou uma mensagem, falou, você nem acredita, ele começou a fazer no banheiro hoje. Nossa! Tudo. E o dele, no caso dele, o que ela achou que foi, porque eu não sei nunca o que foi exatamente, né? Claro. Mas às vezes a pessoa fala, eu acho que foi isso. Sim. Porque a gente vai desbloqueando várias coisas, enfim. Sim. Mas ele teve um assalto, a mão armada, dentro de casa, quando ele tinha 3 anos. Olha só. E... Aí ficou bloqueado. É um trauma também, É um trauma, né? E o rim, a bexiga tem a ver com medo também. Viu só? Né? Tem relação, né? Tudo tá ligado, né, Solange? Uau. E daí, no caso dele, acho que foi isso. Foi porque apareceu, assim, acho que medo da morte, alguma coisa assim. Sim, mas também tantos pudera, anos né? atrás, e daí foi quando ele tinha 3 e a mãe... Na fase que foi o assalto. Daí a mãe falou, nós tivemos um assalto, assim, porque eles tinham uma farmácia e eles moravam em cima. Daí eles entraram, assaltaram a farmácia e foram na casa. Uau. E daí, nossa, que triste isso. E daí acho que foi isso, bem nessa quanta fase. coisa que a gente carrega, que não faz nem ideia, que tá aqui atrapalhando. E a gente não se dá conta. Não se dá conta. E que pode, não é, se livrar disso em 2, 3 sessões. Exatamente. Às vezes até na primeira. É o que eu falo. Eu acho que maravilha. Assim, só para esclarecer, né, pro pessoal, a micro, uma sessão a cada 60 dias. E eu acho assim, até 3 eu acho legal. Mais que 3 eu já fiz, em 1 ou 2 pessoas, assim. Mas aí é casos críticos. Mas eu acho que, assim, o que eu vejo na prática, 4, 5 não muda tanto. Eu acho que até 3 você pode ter um bom resultado. Claro. Depois de 3, 4 sessões, depois de 4, assim, eu não acho que mude muita. Claro, você pode fazer ano que vem, daqui 2 anos você tem outro problema, mas eu digo para a mesma queixa. Sim. E aqui nos Estados Unidos o plano de saúde cobre isso ou não? A micro, eles nem sabem o que é. Eles não conhecem. Entendi. Nem sabem o que é. A micro, ela não chegou nos Estados Unidos. Mas vai aqui chegar na com o passar Flórida, do nós tempo. somos só 3 pessoas que fazemos a micro. Uau! Acho que somos 3. 3 ou 4, não sei. Me falaram que eram 3. Sim. Os professores da micro, né? Que eles sempre têm um cadastro. Me falaram que eram 3. E essa é fisioterapia pélvica. Para que ela é indicada? Então, a fisiopélvica, ela trabalha tudo que tem na pelvis, né? Então, vamos pensar. Incontinência constipação, incontinência urinária, bexiga hiperativa. Olha. A incontinência urinária, então, tem 2 tipos de incontinência. Incontinência por esforço, aquela quando você tosse, espirra, né? E a incontinência por bexiga hiperativa, que é quando você tem que fazer xixi toda hora, não dá tempo de chegar no banheiro. Esse é um outro caso também. E também trabalha dor pélvica. Dor na relação sexual. Sim, vaginismo, tem muita mulher que é a que impossibilidade de ter relação, né? Dispareunia é a dor na relação. A pessoa tem dor, mas ela tem relação, mas tem dor. Sim. E o vaginismo é quando ela nunca teve. Não consegue ter a relação, né? Por causa do... E tem fisioterapia para isso? Tem, E para os homens também. A gente trabalha o pós, né? Cirurgia de próstata. Olha, que interessante. Sempre fica, né, com algum problema, assim.
E a gente trabalha também... Tem muitos homens que têm dor também no períneo. Tem dor no Eu sei de testículo. mulheres que, quando entram na menopausa, elas começam a se tossir, por exemplo, perde um pouco de xixi. É porque os músculos dali já vão atrofiando, alguma coisa assim? Também Para isso é indicado a fisioterapia pélvica? Ela também pode ser assim, pela perda, né? Perda mesmo da parte muscular, de colágeno, sim. e os esfíncteres, né? Não estão trabalhando corretamente. Daí seria essa de quando tosse, perde um pouco, seria a incontinência de esforço. Que tem relação que ela é mais muscular mesmo. A gente vai trabalhar com exercícios, com reflexo. Porque, na verdade, quando você tosse, espirra, quando você faz qualquer esforço, no momento que você vai iniciar, você aumenta a tua pressão abdominal. E nessa hora, o teu músculo, o teu esfíncter, ele tem que fechar. Fechar a uretra. Então, nessa hora. Então, quando você vai tossir, por exemplo, você vai fazer esse movimento, você pode pôr a mão no teu abdômen. Ele já inicia a pressão. E nessa hora, ele tem que ser rápido e fechar. Olha. E o que acontece? Às vezes a pessoa perdeu o reflexo, ele até fecha, mas é atrasado, milésimos de segundo, mas já passou. Já perdeu um pouquinho. Sim. Entendeu? Às vezes você tossiu. A grávida também acontece, né? Também, de às vezes perder um pressão, pouco do xixi. Né? Também em cima, porque o útero ele acaba ficando bem em cima ali da bexiga. E aumenta a pressão em cima. Uau. Então, é tudo isso a gente trabalha. Nossa, e aí, graças a Deus que tem, né? Porque e a gente tem muito um monte paciente, de problema. Né? Aqui eu trabalho no Advent Health, né? Só com essa parte só na pélvica. Sim. Então, eu trabalho o dia todo, eu atendo, os dias que eu trabalho lá, eu atendo só fisioterapia pélvica. Nossa, e a minha agenda está bastante lotada procura. até maio. Sério? De Olha tanto só. paciente que tem. Nossa, eu ia mesmo te perguntar, Solange, muitas pessoas fazem transição de carreira. Você fez transição de país, de mudança de país, mas permaneceu na tua profissão. Conta para nós como que foi isso. Então... E como que está sendo hoje trabalhar aqui nos Estados Unidos no Advent Health? É um desafio. É? Assim, quando nós pensamos em vir, igual eu te falei, né? Eu estava bem lá, assim, na minha profissão. Eu estava super bem. E aí, quando nós pensamos em vir, que foi assim, eu recebi um dia no meu e-mail, venha ser físio na América. Ah, e não foi algo assim, eu quero sair daqui por causa da segurança, ou... Não, a gente pensou, claro, a gente sempre tinha medo, assim, de alguma coisa, mas nós mesmos nunca fomos assaltados, nunca, graças a Deus. Amém. A nossa, lá Curitiba, né, não é uma cidade, assim, violenta. Tão perigosa. Então, assim... E tu recebeu no e-mail venha ser fisioterapeuta. Mas a gente já conhecia os Estados Unidos, a gente vinha a cada ano ou a cada 2 anos, pelo menos, a gente gostava daqui. Da forma que era organizado, das casas, a gente sempre alugava a casa quando vinha, então a gente achava assim... Tudo era Tinha bonito. Um pouquinho da experiência de viver aqui. Tudo assim aberto, né? A gente achava legal. Sim. Então já era um lugar que interessava. Mas tanto eu quanto o meu marido, porque ele morou aqui quando ele tinha 20 anos também, por um tempo. E a gente sabia que a gente não queria estar fora de status, ilegal. Claro. Essa era uma coisa que nós, nessa idade, né? Então, eu falo para todo mundo, existe 1 milhão de maneiras de se legalizar e de vir com visto correto e tudo mais, então faça certinho que é 1000 vezes melhor do que... Eu acho assim que quando talvez você é mais novo, né, você até alguns até arriscam. Vir, mas assim, na nossa idade, igual eu falei, a gente tava bem, os 2 empregados, com uma filha, a gente não queria vir assim nessa situação. Então, esse foi Então, a gente sempre gostava e falava, pô, se desse pra morar aqui um dia, ia ser legal. Mas nós pensávamos, mas só se for um documento, né? Uau. Só se for tudo certo. E aconteceu. E aconteceu. Porque a gente não quer, a gente fala que comer pelas beiradas, claro, né? Se você tá assim, às vezes você fica com o que sobra, né? Sim, e eu não queria. Aí. Veja, eu estudei, quando eu fiz o processo, o meu marido pôs na mesa, assim, todos os cursos que eu fiz, e ele falou, olha... Então... São 40, ele falou. Tem 40 certificados aqui. Então, eu falo isso para muitas pessoas, porque tem muita gente que acha correto e apoia profissionais que já... de muitos anos de mercado no Brasil, profissionais de excelência, e vem para cá e muda completamente de profissão. Conheço advogados que vieram para cá e foram trabalhar na obra. Ou pessoas assim de profissionais de porte que tinham as suas clínicas e tudo mais e vem para cá e vai trabalhar na faxina. Eu realmente acho que não precisa disso. Quando faz bem organizadinho, bem planejado, tu consegue uma forma de vir trabalhar na tua área.
às vezes estuda um pouquinho aqui e tudo mais, mas tem como, né? Eu fiquei uns 3 anos, assim, para contar um pouquinho, né? Uns 3 anos me preparando nesse sentido de fazendo porque antes, primeiro você tem que equiparar o teu currículo com o americano. Então, primeiro você vai mandar pro órgão aqui, né? E tu fez tudo do Brasil? Isso foi tudo do Brasil. Então, quando eu recebi, voltando lá, eu recebi esse e-mail, venha ser físio na América, daí eu falei, o que é isso, né? Olha. Aí eu olhei lá, daí tinha ela ia fazer uma live, era a primeira vez. O nome dela é Carol e ela faz uma assessoria, assim, dá os passos, porque ela é uma físio que tá aqui há mais de 15 anos e ela falou que foi muito sofrido quando ela veio para ela descobrir. Ela fez muita coisa errada e perdeu muito dinheiro. Carol Alcântara é o nome dela. Que legal. Físio no Zeu, ela tem um canal no Instagram. E ela mandou isso, acho que era para todos os físios, não sei, claro, veio no meu e-mail. E ela ia ter uma live falando sobre isso. Daí eu falei pro meu marido, nós dois gostávamos de saber, vamos ver o que é isso aqui, né? E aí, né, daí ela falou, era a primeira vez que ela estava fazendo tipo um curso, um passo a passo. Sim, dando uma mentoria ali de como fazer. Aí a gente olhou aquilo e falou, vamos assistir. Daí ela falou, os 10 primeiros que comprar ainda ganha meia hora para conversar comigo. Olha. Daí a gente olhou, daí meu marido falou, deve estar uns $400, mais ou menos, mas vamos comprar. Daí na hora era tipo R$400. Olha. Que era a primeira, assim. Super mais em conta. Daí a gente falou, agora, né? Pra gente saber o que é isso. O como que é o que vale, Só né? pra saber. Aí a gente lembra que a gente comprou esse passo a passo ali dela e mais a meia hora pra conversar com ela. E ali ali a gente viu que era possível. Sim. Porque até então eu não sabia que era possível. Fazia nem ideia. Quanto que tinha que estudar aqui. Daí ela foi me dando passo a passo e ela me colocou num grupo abençoado que chamava EB2. Olha que maravilha. Que é por causa do visto. Sim. E ela falou, tem um grupo de físios aqui nos Estados Unidos. Tinha 2 grupos, um físio na América, do WhatsApp, e outro EB2. A importância, né, Solange, de estar participando dos grupos, como nós aqui no clube, nós no né? Nona, Nossa, é maravilhoso. Quando eu soube do Nona, daí... Todas as informações estão girando ali, questionamentos. Se não fosse esse grupo, eu não estava aqui. Viu só? E daí foi assim, daí eu comprei esse curso dela, e daí eu vi que primeiro eu tinha que fazer as matérias, mandar o meu currículo, fui na minha faculdade, peguei, aí você traduz tudo e manda para o órgão aqui. Para validar. Para eles verem o que você precisa de créditos, para equiparar com o currículo americano. Sim. E o meu currículo era muito bom. O nosso do Brasil, em geral, não falta muita coisa. Faltou física, química com laboratório, porque a gente não tem tanto. Sim. A gente tem bioquímica, mas é em 6 meses. Então, faltavam os créditos de física, química. E o outro que é o Manets, que podia ser inglês ou espanhol. Uma coisa assim mais geral. Aí eu fiz física e química. Então, mais uma vez, os grupos falaram assim, dá para fazer numa faculdade das Filipinas, que é aceita nos Estados Unidos. Nossa. E lá nas Filipinas é $400 a matéria, e nos Estados Unidos é 800, se for fazer. Nossa, quando que a gente vai descobrir isso sozinho? Sozinho, não vai, né? Uau. Então, aí eu fiz, daí foi a pandemia. Eu fiz na época da pandemia, online, esses cursos lá nas Filipinas. Que legal. Fui fazendo online, em casa, tranquilo, assim, bem tranquilo, fácil, nada muito difícil. Mandava as tarefas, né? Eles mandavam fazer os experimentos, as coisas em casa, Sim. as provinhas, os trabalhinhos, mandava, bem básico. E aí, eu fiz física, química e fiz inglês 1 e 2. Que daí matava esses créditos de... E quem estava aqui nos Estados Unidos podia fazer um negócio que chamava CLEP de espanhol, que você ia e só fazia uma prova. Só que tinha que ser presencial a prova. Sim. Então, para quem estava aqui, eu vinha para cá, podia fazer. Ainda era de graça esse CLEP. Nossa. Não precisava nem pagar. Aí eu paguei 400 lá para fazer o inglês. Aí, depois que você paga, você pega esse certificado lá do que você fez, esses créditos, e você manda reavaliar. Entendeu? Sim. Aí eles vão reavaliar. Ok, agora tá igual. Agora você está liberado para fazer a prova. Aí sim é que é o challenge, a prova. E a prova é difícil? Muito difícil. A prova são 250 questões. Mas é mais difícil pelo inglês? Não, ela é difícil até para o americano. Tá. Porque ela é uma prova que é igual à nossa OAB do Brasil. Opa. Aí todo mundo que se forma tem que fazer. Tem que prestar essa prova. Que é o então tem que NPTE, se focar, né? estudar...
Tem que estudar. Exige um pouco mais de esforço. Para nós, é mais, claro que é mais esforço, porque é numa outra língua e ela tem 72 segundos, se não me engano, para cada questão. Opa, o bicho pega. Ela é muito rápida, porque elas são 5 horas e pouco de prova, 250 questões. Só que você pensa, você fazer 250, sendo que só tem 15 minutos de intervalo. Sim. Eles fazem assim, 2 blocos, são 100 questões, 15 minutos e mais 3 blocos, mais 150. Nossa. Agora pense, você responder a fio assim, 150 questões, sendo que é 72 segundos para cada uma. Nossa. É muito cansativo. Então você tem que focar e você tem que saber interpretar o que eles estão pedindo. Claro. E assim, e cai tudo que você imagina, até o que a gente não tem no Brasil, que a gente não tem tanto sobre queimados, e aqui tem. A gente não tem tanto sobre amputados, né? Quando a gente Olha que dica preciosa que tu tá dando para quem é da área e quer fazer no futuro atuar Mas aqui. assim, para quem é da área, quer fazer, é possível. Nada é impossível, né? Eu acho Claro. assim, que tudo é possível quando a gente quer e quando a gente foca. Mas assim, não é fácil, né? Eu sempre falo assim, tem que querer. Tem que às querer vezes muito eu vejo alguns para se profissionais... dispor a isso, né? Às vezes eu vejo alguns colegas fisioterapeutas falando assim, eu fui para os Estados Unidos, eu tô aqui, mas eu nem quis validar. Eu acho que eu não quis. Eu acho assim que às vezes a pessoa achou que não era capaz de fazer o exame. Sim, nem tenta. E acaba nem tentando e vê tudo isso e acha difícil. Porque é difícil você não querer. Aqui é uma profissão assim super bem remunerada e bem reconhecida. Olha que legal. Quando você é físio aqui, você tem um reconhecimento, assim. Então, legal. realmente, eles se tratam com respeito. E, assim, tá precisando muito também. Sim, a gente só escuta falar, quem é da área da enfermagem, fisioterapia. Não, precisa muito, muito, assim. Olha você só. ganha bônus para aceitar, né, os empregos, porque precisa, assim. Aí tu fez a prova, passou. Aí eu fiz a prova. A prova, ela tem 4 vezes no ano. Ela tem janeiro, abril, julho e outubro. Uau. Aí eu fiz. E aí, depois que Aí já vem a carteira em casa, você pode começar a procurar emprego. Ou pode trabalhar igual eu trabalho Daí eu apliquei para essa vaga da Advent Health. E olha, eu apliquei para essa vaga. Meu marido, como já tinha morado aqui há 20 anos, mais de 20, 30 anos atrás, ele falou assim, olha, aqui é diferente do Brasil, você tem que negociar. Quando você tem um emprego, você tem que falar quanto você quer ganhar, você tem que negociar. Eu falei, mas negociar Mas aí tu foi contratada estando no Brasil? Não, eu fiz a prova, porque a prova é presencial. Você tem que vir aqui, daí eu já mudei. Daí eu mudei. Daí voltando. Aí eu tava lá, daí eu pensei, ok, comecei a fazer essas coisas para validar. Nisso, quando aquela Carol lá que eu falei, ela me colocou nesse grupo, eu vi alguém falar assim... eu fui aprovada no meu I-140, no meu... Daí tudo, o que é I-140? Que é isso? Daí o pessoal, é um visto que depois dá direito, é um green card. Daí, como assim, né? Aí o pessoal falou, não, para quem é fisioterapeuta ou alguma profissão assim que eles estão precisando, você pode entrar com EB2 e tal. Olha que legal. Aí a gente, outra pérola aqui maravilhosa, os grupos, né? Os grupos. Aí lá eu já peguei nome dos advogados, que todo mundo estava fazendo já. E daí a gente entrou com o processo estando no Brasil. E aí quanto tempo levou? Demorou. O meu processo foi aprovado em 9 meses. Rápido? Para Brasil? Foi bem muito rápido. Só eu conheço pessoas aqui que levou 2 anos estando aqui. O meu foi 9 meses, só que daí entrou a pandemia e o consulado fechou. Por causa disso, então, também. Ele foi aprovado antes. Daí eu tinha ali 2 meses até eles marcar a entrevista no consulado do Rio. Nesse tempo, fechou o consulado. Mas eu não tinha pressa, né? Porque eu tava lá, tava tudo bem, e eu tava fazendo essas matérias. Daí que eu tava fazendo as matérias. Sim. Então, acho que tudo foi no tempo de Deus, no tempo certo. Claro. Aí, quando abriu o consulado, eles marcaram a nossa entrevista. Daí eu já tava pronta para fazer a prova. Sim. Era só fazer a prova. Daí eu deixei, quando eu mudei pra cá, que eu fiz a prova. Tu fez a prova aqui. Tem que fazer aqui. Tá. A prova é presencial. Mas já veio com o processo do EB2 andando. Não, já vem com o Green Card, na mão. Tu esperou chegar o Green Card. Olha, que incrível. Eu fiz assim. Entrou pela porta da frente, sendo ovacionada. Entrei assim, de boa. Porque o que eles eu fiz? Implorando pra... Entrei com aquela pasta. Isso que eu acho maravilhoso. Foi bem legal. O que a gente fez? A gente fez a entrevista e aí você tinha que dar a primeira entrada em 6 meses. Porque você faz os exames médicos no Brasil, quem faz o visto lá, né, que faz entrevista no Brasil, aí você faz os exames médicos. E os exames é que vencem. Por isso que eles falam que você tem 6 meses para entrar. Sim.
Porque é 6 meses por causa dos 12 exames. Sim. Aí, lembra que foi tudo na pandemia, né? Eu tinha uma viagem de férias para cá, de antes da pandemia, que daí fechou tudo, a gente não veio, mudou. Aí a gente jogou essa viagem para dezembro daquele ano, para passar um ano novo aqui. E o meu visto, o meu foi aprovado, fiz a entrevista em novembro. Aí, quando eu fiz a entrevista que passou, eu já dei a primeira entrada naquela viagem de férias. Claro, aí casou Aí eu fiz tudo. a primeira entrada, e quando você faz a primeira entrada é que chega depois o Social Security e o Green Card, depois que você dá a primeira entrada. Sim. Aí eu entrei e deixei o endereço aqui de um contador que a gente tinha. Aí ele que recebeu o Green Card, porque ele veio 60 dias depois, eu já estava no Brasil de volta. Sim, aí uma prima mas minha veio estava aqui de rápido. férias, ela levou para mim Ai, o Green que Card. legal. Aí quando eu vim de mudança, eu já vim... Sim. É com o outra Green Card. história entrar com o Green é. Card, né? Eu entrei com o E2, Aham. mesmo sendo de investimento, de negócio, e já tendo a empresa aqui, eu fui super, mega, ultra questionada na imigração. Não, nós Eles não. fizeram um santo inquérito. Eles só perguntaram se... pegaram os documentos, pediram para nós aguardar um pouquinho, daí ficou digitando. Todo mundo vai para essa linha, até para o pessoal que vai vir mesmo, se você tá Mas é entrando por causa do assim, sistema, né? É para pôr no sistema. Aí eles É. põem tudo lá e daí ele falou bem-vindo à América. Isso. Aconteceu, foi Oh, tudo maravilha. bem. Aham, foi Bem-vinda, veio conquistar a bem. América. Eu sempre falo assim que... E foi bom também, porque na situação que a gente estava, que a gente tinha lá uma vida bem estabilizada, Sim. eu acho que se a gente tivesse tanta dificuldade como a gente vê, né? Algumas A pessoas gente vê muito, tendo, mas elas escolheram isso, né? eu acho que eu não sei se a gente teria ficado, assim. É complicado, porque a gente acostuma com o bom, né? Mas com o ruim é muito sofrido. E daí você fala, e largar, né, tudo que eu tinha. Sim, E mesmo cruel. assim, não foi fácil, porque daí você chega aqui, você vai trabalhar, daí... Sim. É E tudo tu já foi diferente, trabalhar né? de arrancada, né? Eu já, assim que eu passei, Já chegou passei na prova com- de outubro, e daí eu fiz, até esperei chegar o documento em casa, daí comecei a mandar currículo, aí escolhi, porque você pode escolher, né? O físio pode escolher. Pode escolher, isso que é o Negociei e bonito. comecei a trabalhar em janeiro. Nossa. Então vai fazer um Muito ano agora. rápido, Porque eu sim. tô aqui há 1 ano e 6 meses, né, mano? Aí vai fazer 1 ano agora que eu tô trabalhando já nesse emprego. E daí foi bem legal, porque você veja, eles adoram a gente que tem experiência, né? Sim. Então, com a experiência que eu tinha lá, eu pude negociar. E não o só na área de salário, fisioterapia, né? e Na área trabalhar, toda ali, da área médica, na Aham. enfermagem também. E assim, pra mim tá diferente, porque eu trabalho. Agora eu sou funcionária, né? Sim. E daí tem muitas coisas assim que tem que cumprir, coisas que eu não Claro. estava acostumada, então tem muita Sim, uma documentação. vida toda, né? Tocando o teu negócio. E lá, igual eu falei, eu nunca atendi plano de saúde, então eu tinha todo o tempo pro paciente. Sim. E aqui, além de ser 45 minutos e não uma Aí tu tem que hora, inserir ainda. ainda você tem que fazer a toda a documentação. documentação pros planos de saúde aqui, né? E isso é muito maçante, assim, muito cansativo. Mas, por enquanto, tá sendo bom e eu tô atendendo de paralelo no meu espaço, né, particular. Sim, porque aí tu tem uma garantia, tá empregada e ao pras mesmo tempo pessoas tá me criando a tua conhecerem, né? clientela atendendo em casa. Isso, porque daí as pessoas vão me conhecendo e Claro. depois, mais pra frente, o meu plano é Sim. talvez ter o meu... Eu mesmo ia te perguntar quais os planos de futuro aqui nos Estados Unidos. Eu acredito, assim, como faz pouco tempo, né, que eu tô, então faz 1 ano que eu tô trabalhando aqui, né, nesse lugar, mas eu acredito que eu vou abrir, empreender, né, porque eu não sei fazer diferente, eu acho. Claro. Porque eu gosto assim, por exemplo, eu tô atendendo o paciente, aí vem o paciente para pélvica, mas eu sei que uma micro nele ia ser Claro que vai fazer a diferença. Isso. aí eu poderia fazer uma micro. Eu sei que se eu... Aí ele vem para pélvica, mas ele tá com o ilíaco aqui, com a pelve toda torcida. Sim. Eu sei que eu podia manipular e ele ia ficar bem. Aham. Só que aqui é muito separadinho, né? Sim. Então a pélvica é a pélvica. Isso. É extremamente restrito. E Se tudo você que você vai faz, pro médico para isso. aquilo ali, tem que ser aquilo ali. E tudo que você faz, você tem que documentar. Tem que. E daí eu não posso ficar fazendo tudo, né? Às vezes eu sei que o paciente, tá com uma dor no ombro, eu podia fazer alguma coisa ali naquela hora, eu podia ir na cervical, mas eu não posso se eu tô lá na Sim. pélvica. É. Então é isso que eu sinto falta agora trabalhando. É um desafio que você me perguntou, né? Quais são? É isso que aqui, para mim, é um desafio. Eu não ter essa liberdade de fazer
tudo, para mim, pelo menos, porque eu tenho muito conhecimento. Assim, eu consigo tratar o paciente do pé à cabeça. Mas os pacientes que tu atende em casa, não, esses são meus. E tu já atende americanos em casa? Atendo, assim, americano não. Não ainda, porque eu mesmo não... Lá, os Spanish já veio. Já, legal. Que já são, assim, amigos, às vezes, de alguém. Sim, por Os indicação. americanos, eu até já tive, assim, a oportunidade. Eles me perguntaram lá, mesmo na Devent Health. Mas eu falei que eu ainda não tinha um espaço, eu não quis, porque... para não ser antiética. Tá. Em respeito ao hospital. Isso, ao hospital. Legal. Então, muito aqui bom. os que eu estou atendendo aqui, eles estão vindo por outro. Não é através do Advent Health. É ruim também, é chato, né? O paciente está lá no hospital e aí perguntar se tu pode atender. Isso. É que quando eles veem que eu tenho ali conhecimento e que às vezes eu libero um músculo que eu posso liberar, que é na região pélvica, e ele se sente melhor, eles já perguntam. Mas isso já mostra o futuro que tu vai ter quando tu abrir o teu negócio mesmo. Não, eu acho que sim. E no procura futuro vai aí eu ser falo grande. assim, porque até quando eu comento com eles, ainda não atendo, mas só no futuro. Daí, às vezes, eles vêm no outro dia com o telefone. Eu tenho o telefone lá deles, né? Mas eles vêm num pedaço de papel, assim. O nome, o telefone. Um dia, quando você tiver o teu espaço, tá aqui meu número, você me avisa. Nossa, e eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque tu tem muito tempo de experiência e tu tem muito além disso. Tu ama isso. Eu gosto. Né? Eu não posso ver ninguém com dor ou falando. Isso é maravilhoso. Lá, assim, no hospital, eu me coço para atender. Sim, tem que ficar se segurando. Olha tem que ficar me segurando. Enquanto que eu vejo que, às vezes, algumas colegas falam assim... era para tratar a pelve, o paciente ficou falando que tinha dor lombar, Sim. Falar para mim, para quê? Tipo, pois e eu já não, eu falo, claro, ele é um todo, né? Talvez porque eu trabalho com todas essas técnicas que são, assim, holísticas, né? Que se trata o paciente como um todo. Eu sinto, assim, quando que ele chega com alguma outra queixa, eu acho que é quase minha obrigação tratar essa outra queixa. Sim, mas não pode por causa do hospital. Então, assim, eu acredito, não sei quanto tempo eu vou ficar lá por isso, entendeu? Sim, mas é maravilhoso, o pessoal é legal, me receberam. Não senti, já falando pro pessoal de casa, não senti nenhum preconceito, nada. O paciente também, o americano, quando fala, mas o paciente não pode tocar direito, não pode abraçar, não, eles me abraçam, eles dão oi, eles adoram. Você vê, quem não quer muito abraçar, já vai dando tchau. Mas isso é em qualquer lugar, né? Mas qualquer cultura tem isso, né? Mas chegam, dão um oi, abraço. Traz no Thanksgiving, no Natal, que eu ganhei de comida, cozinharam para mim, levo na hora do almoço a comida no Thanksgiving, né? Assim, então eu não vi, assim, paciente, diferença no sentido assim... discriminação do Brasil com o americano, não vi. Eu digo assim, de todos os países que eu conheço, aqui nos Estados Unidos é o que menos tem preconceito. Eles não querem saber a tua nacionalidade, ou a tua cor, ou a tua religião. Na Flórida, né? A gente não sente. Eles querem saber se tu é profissional e se tu é empenhado na tua função. Ponto. Bem assim. Entendeu? E lá no hospital, a gente ainda que é brasileiro, o pessoal que está me ouvindo, a gente tem um diferencial, né? A gente consegue atender em português, em espanhol, porque é muito tranquilo, né? Pra gente entender o espanhol. Você dá uma melhorada só com as palavras que são mais da área, né? Ali. Claro. E pronto, então eu atendo sem intérprete lá, os Spanish, e eles ficam muito felizes, porque imagine, pélvica, né, já é uma coisa delicada. Sim. Eu faço um monte de toque interno, né, exame interno, daí imagine mais uma pessoa na sala ou o computador, né? Nossa. A pessoa, eu falando sobre o exame interno, perguntando, e a pessoa tendo que traduzir uma coisa, né? Nossa, então eles ficam super felizes quando eles veem que sou eu, que não precisa intérprete. Que legal. Então a gente tem esse diferencial ainda. Sim, maravilhoso. Nossa, é a receita certa para ter sucesso aqui, de verdade, né? Eu acredito. Que maravilha. Aqui é bom, para físio é sensacional. E mesmo na pandemia, né? Eu acho que em qualquer fisioterapia, em qualquer lugar aí, ela sempre teve um campo. Que legal, amém, né? Amém. Hoje em dia a gente fala muito da inteligência artificial, da robótica, que o mundo está se voltando muito para isso, né? E a fisioterapia, ela é muito humana, ela é muito do toque. Tu acha que vai ter alguma influência, que vai mudar alguma coisa com essa inteligência artificial? Eu acho assim, que a gente nunca vai perder, né?
eu acredito que a físio, essas áreas assim, acho que elas nunca vão ser substituídas totalmente, né? Não tem como. Eu acredito mais assim em agregar. Eu acho que igual com a parte neurológica, né? Eles têm, hoje em dia, graças a Deus, né? Conseguem fazer a pessoa andar. Sim. Eu acho que essa área, assim, dá para integrar. Mas eu acho que substituir esse nosso trabalho, assim, trabalho de uma terapia manual, eu acho que o robô ainda não vai conseguir fazer. Também porque humaniza, né? E esse o que o robô não toque, consegue. Eu acho que não vai. Agora, eu acho que a gente pode usar realmente, assim, né? Para agregar. E, para mim, o futuro tá mais na nossa área, igual eu falei, com a micro, com essas técnicas, assim, que você consegue acessar essa parte do subconsciente que tá por trás. Mais holística. Eu acho que isso, sim, é o grande futuro pra gente. Que legal. O mundo não pode ir só para um lado, né? Não. Eu acho que tem que mudar um pouquinho ali. A coisa não precisa ser tão fria. Quando fala em inteligência artificial, em robótica, parece que assusta. Meu Deus, o robô vai nos substituir. Né? Mas tá tendo um movimento maior por outro lado também. Sim, e também a gente vê a necessidade, que as pessoas estão vivendo mais. Sim. Tanto é que aqui, todo mundo que fez, eu não fiz business plan, mas o pessoal que faz, não só business plan, no meu, né, que foi professional plan, o que eu fiz do EB2, né, que você pode escolher. Sim. Eu lembro que o advogado até fez uma pesquisa e, assim, quando você olha, é gigantesco, assim, o déficit que tem de fisioterapeuta para a população. Para a população, com certeza. Porque as pessoas estão vivendo mais, né? Tem muito mais idosos, estão vivendo e todo mundo precisa. E tem um detalhe, né? Aqui na Flórida é o estado onde todos os outros estados dos Estados Unidos, eles escolhem para vir morar depois que se aposentam. Exatamente. Né? Por causa da temperatura e tudo mais, qualidade de vida. Então, tem muito mais idosos do que nos outros estados. Não, e a gente tem idosos. E aqui é interessante, né? Isso é uma coisa legal que eu vi de diferença. Como eles são independentes, né? São. Então, eu tenho paciente, comumente, assim, tenho paciente de 90 anos, chegando sozinho, veio dirigindo, chega lá, faz a sua fisioterapia, responde todas as perguntas, e isso é bem interessante. Eu fiquei impressionada quando eu fui renovar minha carteira de motorista, tinha um senhor do meu lado, ele estava com 87 anos, e ele não precisou fazer exame de direção, ele só fez o exame de visão ali. E aí eu fiquei assim, nossa, mas ele já tem 87 anos e a coordenação motora, ele não fez exame de direção. Não fez, renovou normal. Só renova, né? Incrível. Mas lá eles chegam com 90, às vezes eu volta e meia perguntei, você mora sozinha? Sim, agora ainda vou passar na Marta, vou comprar água, vou fazer isso. Que legal. Aí você vê que eles são bem, bem independentes. E precisam da físio, dessa ajuda, e eles vêm para as sessões e respondem todas as perguntas. Que legal. Você vê, assim, que é uma população que tá aí, né? E a físio tá aí para ajudar. E também por causa da qualidade de vida, né? Que eles têm aqui e tudo mais. É verdade. Né? Isso influencia também. Até longe. No emocional do idoso. É verdade, Né? A gente vê muito isso. Que bom. Solange, que bate-papo incrível. Foi legal. Eu gostaria que tu deixasse para nós como as pessoas te encontram, a tua rede social. Então, eu tô atendendo no meu espaço, né? Que por enquanto é na minha casa. Mas vai ser assim, não sei se eu queria esse ano ainda. Trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. O meu telefone é 407-535-1803. Tem o WhatsApp, né? Pode mandar recado, pode ligar. E o meu Instagram é Físio com PHY. Físio.Solange Zimmer, né? E que mais? Estou por aqui no Nona Girls Club. Legal. Nos grupos aí, sempre o pessoal tem me indicado. E também queria agradecer, Sirlei, essa oportunidade de estar aqui, podendo falar da fisioterapia que eu amo. Com certeza. E também agradecer ao clube, que eu achei que foi sensacional. Que bom. Acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz desde a minha mudança. Ai, que legal. Entrar pro clube. A gente se sente muito acolhida e para você que ainda não faz parte, está precisando de apoio. Que bom. Precisando divulgar, né, o trabalho. Sim. A gente tem aí jantares e network, então eu achei que isso ajuda muito, porque com certeza quem está me ouvindo sabe que no nosso país, igual você já comentou, às vezes a gente é um profissional,
renomado, você tem uma vida igual eu, né? Tinha quase 20 anos. E não precisava mais fazer propaganda. Vou contar uma coisa pra vocês. Nem Instagram eu tinha quando eu resolvi vir pra cá. Sim. Porque, igual eu falei, eu sou uma pessoa mais do touch. Sim. Eu e nem aqui começa tinha. do zero. Aí, quando eu comecei a fazer o processo, eu falei, agora acho que eu preciso do Instagram, porque quando eu for para os Estados Unidos, ninguém vai me conhecer. Sim. E aí que eu comecei a fazer mais, mas eu nem tinha, porque eu tinha tanto paciente que eu nem precisava. Sim. E, né, fazer para propaganda, então. Claro. Então, quando a gente tá lá, a gente às vezes tá super bem, mas quando você chega aqui, você não é ninguém, né? E é igual nascer de novo. Isso. Você tem que nascer de novo. É certidão de carteira de motorista, aprender o idioma, a fazer amigos. Então, e o clube, né? Nona Girls Club foi uma forma, assim, muito boa para ajudar nesse nascimento, vamos dizer. Claro. Que é onde você vai poder falar do teu trabalho, as pessoas vão te conhecer, saber quem você é. Porque senão qual que é a credibilidade, né? Sim. Então, eu acho que... E a gente se empenha na divulgação, no apoio mútuo, né? A gente faz várias coisas durante o ano que é a interação de todas. Com certeza. E também abre para o pessoal de fora para vir conhecer as profissionais que estão aqui dentro do clube. Então, é uma troca maravilhosa. E tá cheia de profissionais incríveis, cheia de profissionais cada incríveis. Vez que eu olho lá o que cada uma faz, sim, é muito com certeza. legal. E Solange, deixa um recado aqui pro nosso público que tem a intenção de trabalhar nessa área aí, futuramente, aqui nos Estados Unidos. O que tu diria para eles? Eu diria que assim, que se você quer mesmo vir trabalhar como físio, emprego tem e você vai poder escolher. Todos os dias eu recebo, assim, eu não sei, sem mentira, eu acho que no mínimo 5, 6, até 10 ofertas de trabalho. No meu e-mail e no mensagem de texto, de tudo que é jeito eles tentam te encontrar. Porque eu acho que, como se fosse o nosso CREFITO do Brasil, o conselho, eu acho que ele passa, assim, o nosso contato, eu não sei de que jeito. Mas todo dia a gente recebe ofertas, então você pode escolher a área, pode negociar o salário. Então, emprego tem bastante. Agora tem que querer, porque o processo, igual eu falei, ele é um pouco custoso também. Cada vez que você faz essa prova, acho que é perto de $500. Também, para se preparar, existem cursinhos para se preparar para a prova também, quem quer. Não é assim, né, de qualquer jeito. Existem livros especiais que você compra para o NPTE, que é a prova. Se alguém tiver dúvida, também pode me perguntar. Eu sempre respondo, o pessoal que me procura, sempre respondo. Então, tem livros para você se preparar para essa prova, tem cursinhos, tá? Então, se você quer, só saiba assim que você vai ter que estudar bastante, né? Mas tem emprego e tem oportunidade. E a gente é bem reconhecido aqui. Que bom, maravilha. Gente, obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixa aqui um comentário para Solange, a gente vai deixar todos os contatos dela aqui no box de informações. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, a gente sempre traz aqui profissionais incríveis para falar um pouquinho da história delas, como que é empreender aqui. Então nos acompanhe, curte, comente, compartilhe. A Solange vai amar responder os comentários. Com certeza, eu sempre respondo. Até a próxima. Beijo. Beijo, obrigada.